O Xerife Sem Sombra. Deixe o seu like e escreva nos comentários de que parte do mundo você está ouvindo esta história. Agora sente-se, ajuste o chapéu e vamos começar. A estrada que levava a San Telmo era uma cicatriz longa cortando o deserto, e naquele fim de tarde o sol parecia pairar baixo demais, como se também estivesse cansado. Foi quando um cavalo tordilho surgiu no horizonte, andando num passo constante, sem pressa e sem hesitação. No lombo vinha um homem de postura reta, chapéu escuro de aba larga, sobretudo marrom gasto e um distintivo de xerife preso ao peito, como se tivesse nascido ali. O que chamava a atenção, porém, não era o distintivo novo, nem o cavalo bem cuidado. Era o vazio atrás dele. Onde o chão devia escurecer com a silhueta do cavaleiro, não havia nada, nem uma mancha, nem um risco. O sol batia e o mundo obedecia, exceto por aquele homem. Os poucos que estavam na rua principal de San Telmo pararam. Um garoto largou um balde, um velho fechou a boca no meio de um cumprimento e uma mulher puxou o filho para perto com o instinto de quem reconhece perigo sem precisar de explicação. O homem desmontou com calma, amarrou as rédeas num poste e olhou em volta com olhos de cor difícil, entre cinza e castanho, como poeira molhada. A placa do salão rangia acima dele e o vento empurrava a areia fina contra as tábuas. Ele tocou o chapéu, como quem se apresenta sem se oferecer, e entrou no salão como se já soubesse onde cada mesa estava. Lá dentro, a fumaça de charuto fazia uma névoa baixa, e o piano, desafinado, tentava disfarçar o silêncio que se instalou com a chegada do desconhecido. No balcão, o barman limpava o mesmo copo fazia tempo demais, como se o gesto fosse mais seguro do que encarar a verdade. O homem pediu água antes de qualquer coisa, e o pedido pareceu mais estranho do que um uísque. Enquanto bebia, alguns olhos o mediam. Outros evitavam. Um sujeito tentou rir, dizendo que xerife novo sempre chega achando que manda. Mas a risada morreu quando o homem ergueu o olhar e respondeu com voz baixa: "Eu mando onde a lei ainda respira." Foi então que a primeira pessoa ousou dizer o que todos já tinham visto. Um jogador de cartas, com as mãos trêmulas de bebida e coragem emprestada, apontou para o chão perto da porta. "Cadê a sombra dele?" sussurrou, como se falar alto fosse chamar coisa ruim. Alguns se levantaram para conferir. Outros fizeram o sinal da cruz sem perceber. A luz do lampião tremulou, projetando sombras tortas de cadeiras e garrafas. Mas atrás do xerife, nada se formava. O chão permanecia limpo, claro, indiferente à presença humana. O barman deixou o copo cair, e o estalo do vidro quebrado soou como um tiro dentro de um lugar que já tinha ouvido tiros demais. O homem não se explicou. Apenas ajustou o distintivo no peito e disse seu nome como quem assina um papel. Xerife Jonas Rook. Depois acrescentou: "Quem manda aqui antes de mim?" E o salão, que sempre tinha resposta para qualquer coisa, ficou mudo por um instante, até que um velho encostado na parede disse: "Ninguém manda, só o medo." Jonas assentiu devagar, como se aquilo confirmasse algo que já sabia. E no mesmo movimento, San Telmo entendeu que um xerife sem sombra não tinha vindo trazer apenas ordem, tinha vindo trazer cobrança. San Telmo não era uma cidade. Era um ponto de parada que se recusava a morrer. Tinha um banco pequeno, uma ferraria, uma igreja com telhado empenado e um cemitério que crescia mais rápido que as casas. Havia também um trem que passava longe, como se evitasse a má fama daquele lugar. A lei, antes de Jonas Rook, tinha sido um rodízio de homens que duravam pouco. Alguns fugiam, alguns eram comprados, alguns viravam nome em lápide. O último xerife, diziam, tinha desaparecido numa noite sem lua, deixando o distintivo em cima da mesa do escritório e o sangue seco na madeira. No dia seguinte à chegada, Jonas caminhou pela rua principal ao meio-dia, sob o sol mais cruel, como se quisesse mostrar que não temia nada.
ou que nada podia tocá-lo. Parou em frente ao escritório do xerife, empurrou a porta e encontrou poeira, teia de aranha e um cheiro velho de derrota. No canto, uma cela vazia. Na mesa, marcas de faca. Na parede, furos de bala. Jonas limpou a poeira do tampo com a manga, sentou-se e ficou em silêncio por um tempo que parecia medido. Então abriu a gaveta e encontrou um livro de ocorrências incompleto. Folheou páginas manchadas, leu nomes, datas e crimes repetidos. A cidade não precisava de mais papel, precisava de alguém que tivesse estômago. Na mesma tarde, um grupo de homens entrou no escritório sem bater. Eram comerciantes, fazendeiros e o dono do banco, todos com o tipo de medo que não se confessa. O mais velho, Sr. Baines, falou: "Xerife, aqui tem um acordo. A gente paga o que deve, não faz perguntas e vive." Jonas olhou para ele como quem observa um animal preso numa armadilha. "E a quem vocês pagam?" perguntou. Ninguém respondeu de imediato, porque responder era dar nome ao diabo. Mas o banco não aguentou e soltou: "Aos homens do capitão Darinholt." Esse nome correu pela sala como veneno. Darinholt era o que Santelmo chamava de protetor, quando queria dizer dono. Um ex-soldado, experiente em guerra e ainda mais experiente em explorar covardias. Ele e sua gangue controlavam as estradas, os empréstimos, os suprimentos e até o horário em que a cidade podia dormir. Quem resistia perdia gado, perdia casa, perdia família. Jonas ouviu e apenas disse: "Então a cidade vai parar de pagar." A frase não veio como bravata, veio como sentença. Os homens reagiram com espanto, como se o xerife tivesse sugerido apagar o sol. "Isso é morte, xerife", disse Baines. Jonas respondeu: "Morte é isso aí que vocês chamam de vida." Na noite daquele mesmo dia, Holt mandou um recado. Um capanga entrou no salão, deixou uma moeda no balcão e disse alto o suficiente para todos ouvirem: "O capitão dá boas-vindas ao xerife e manda lembrar que, sombra ou não, homem sangra igual." Jonas estava no fundo do salão, tomando café. Ele levantou a caneca, como se brindasse ao insulto, e respondeu com calma: "Diga ao capitão que eu já sangrei o bastante. Agora é a vez dele." Alguns riram nervosos. Outros sentiram o estômago afundar. Porque aquilo não era frase de homem que quer se impor. Era frase de homem que já decidiu o fim. Quando Jonas saiu, a lua estava alta e a rua vazia. A luz do lampião projetava sombras longas das cercas e postes. O xerife caminhava no meio delas sem carregar nenhuma. E por trás das janelas, Santelmo percebeu uma coisa. Não era só estranho, era antinatural. E o que é antinatural, na fronteira, sempre cobra um preço. Na primeira semana, os boatos viraram parte do ar. Saíam das bocas no salão e entravam nas camas junto com a poeira. Um dizia que Jonas era demônio, outro dizia que era fantasma, um terceiro garantia que era truque de luz. Mas ninguém conseguia explicar por que a sombra do chapéu dele também não aparecia na parede, porque o reflexo no espelho do bar parecia esquecê-lo por um segundo, como se o mundo hesitasse em registrá-lo. As pessoas tentavam não olhar muito, como se encarar pudesse atrair o mesmo destino. O pregador da igreja, reverendo Clay, tentou dar explicação bíblica. Subiu ao púlpito e falou sobre homens marcados, sobre castigo e salvação. Disse que sombra era sinal de alma e que quem não projeta sombra talvez tenha vendido a própria. Os fiéis ouviram com olhos arregalados, mas, ao saírem, voltaram à vida prática. Medo de assalto, medo de dívida, medo de Holt. A fé ajudava, mas não protegia na estrada. Foi numa dessas noites, quando o vento soprava forte, que uma velha chamada Dona Mabel chamou Jonas até sua varanda. Mabel era conhecida por parteira antiga e por saber coisas que não estavam em livro. Ela olhou o xerife sem medo e disse: "Você não perdeu a sombra, Jonas. Você foi separado dela."
Jonas ficou quieto, como se a frase tocasse uma ferida antiga. Mabel continuou. Isso acontece quando o homem cruza uma linha que não deveria cruzar e sai vivo. A sombra fica do outro lado, presa. E quem prende sombra prende destino. Jonas perguntou de onde ela tirava aquilo. Mabel apontou para o deserto, onde a lua desenhava a linha das colinas. Meu avô falava de Santa Lúcia das Cinzas, uma cidade que some do mapa. Lá tem ouro frio, juramento quebrado e coisas que andam sem corpo. Diziam que quem volta de lá volta faltando pedaço. Jonas não respondeu, mas o olhar dele endureceu, como se um nome antigo tivesse sido chamado. Mabel, observando, concluiu. Você já esteve lá, não esteve? Jonas apenas disse, eu estive num lugar pior. O cerco de boatos virou cerco de curiosidade. Um garoto tentou seguir Jonas até o cemitério, onde o xerife ia toda tarde como se visitasse alguém. Jonas percebeu e mandou o menino voltar. O garoto teimou. Jonas, então, parou diante de uma lápide sem nome e disse, você quer ver coisa que não devia? É assim que começa. E por um segundo, o menino jurou ver uma sombra se mexendo sozinha sobre a terra, como se estivesse procurando o dono. O garoto saiu correndo, e naquela noite ninguém duvidou mais. Enquanto isso, Holt observava. Não era supersticioso, mas era inteligente, e inteligência sabe reconhecer ameaça fora da lógica. Mandou seus homens testarem o xerife em pequenos golpes. Briga fabricada no salão, roubo de cavalo, ameaça a um comerciante na rua. Jonas interferiu em todos, sempre com precisão e economia. Nunca exagerava, nunca perdia a calma. Era como se o caos não o alcançasse. E isso, para um homem como Holt, era provocação direta. Na terceira noite de testes, Holt enviou 2 homens para matar Jonas num beco. O primeiro disparo acertou o ombro do xerife. Jonas caiu de joelhos. Os capangas sorriram, certos de vitória. Mas Jonas levantou como se a bala tivesse sido só um empurrão. Sacou, atirou uma vez em cada um, sem hesitar. O sangue escorreu e a cidade ouviu os gritos. Quando alguns saíram para ver, encontraram Jonas em pé, respirando firme, e o ferimento no ombro já parecia menor, como se o corpo tivesse pressa de negar a morte. Foi ali que San Telmo decidiu, em silêncio, aquele xerife não era normal. E Holt, também em silêncio, decidiu que normal era luxo que ele não podia permitir. O crime que virou a chave aconteceu numa madrugada fria, quando até os cães estavam quietos. Encontraram o dono do banco, Sr. Caldwell, morto dentro do cofre. A porta de ferro estava fechada por dentro e não havia sinal de arrombamento. O homem estava sentado no chão, olhos arregalados, boca aberta como se tivesse tentado gritar e engolido o próprio som. Não havia tiro, não havia faca. Apenas uma linha escura no pescoço, fina como fio de cabelo, e uma coisa impossível. A sombra dele estava na parede, mas a sombra se mexia devagar, como se respirasse sozinha. Quando chamaram Jonas, ele entrou no banco sem pressa, viu o corpo, viu a sombra, e o rosto dele não mudou. Um homem comum teria recuado. Jonas aproximou-se e, sem tocar no cadáver, olhou a sombra com atenção, como quem encara um inimigo antigo. Não foi Holt, disse ele. Os homens presentes ficaram confusos. Mas Holt matou gente assim? Perguntaram. Jonas respondeu. Holt mata com medo e chumbo. Isso aqui é outra coisa. Isso aqui é dívida. O reverendo Clay tentou expulsar o mal com oração. Falou alto, aspergiu água, fez gestos. A sombra, porém, não recuou. Apenas tremulou, como fumaça em vento fraco. Jonas mandou que todos saíssem, deixando só ele e Mabel, que tinha aparecido sem ser chamada, como se soubesse. Mabel olhou para a sombra e murmurou. Roubaram a sombra dele. Jonas fechou os olhos por um instante, como quem confirma um pressentimento. Então chegou aqui,
disse ele. Eu tentei ficar longe. Naquela tarde, Jonas examinou o cofre e encontrou algo escondido. Um pequeno pedaço de ouro de brilho opaco, frio ao toque, envolto em pano. O símbolo gravado no metal era o mesmo que Mabel descrevera. Espiral e lâmina, promessa e corte. Jonas pegou o ouro com a ponta dos dedos e sentiu um arrepio atravessar o braço. Santa Lúcia, sussurrou, sem querer. Mabel ouviu e assentiu. Quando o ouro volta a aparecer, a cidade volta a morrer. Holt apareceu no escritório do xerife no fim do dia, com 2 homens atrás. Fingiu indignação. Disse que o banco era importante, que a morte de Caldwell era problema de todos. Jonas ouviu e respondeu. Você não veio por Caldwell. Você veio para ver se eu tremo. Holt sorriu. E treme? Jonas aproximou-se da janela, onde o sol da tarde entrava forte. Holt olhou para o chão e viu, outra vez, o vazio. A sombra do xerife não existia. Aquele detalhe, repetido, começou a irritar Holt, como se o mundo estivesse dando vantagem ao inimigo. Antes de sair, Holt soltou o veneno que queria soltar. Se isso aí é coisa do inferno, xerife, eu não tenho medo. Inferno eu já vi na guerra. Jonas respondeu com frieza. Então você vai ver de novo. Holt saiu rindo, mas o riso tinha um buraco. Jonas ficou sozinho, encarando o pedaço de ouro frio em cima da mesa. E, pela primeira vez desde que chegara, a cidade viu o xerife fechar a mão como quem segura uma dor antiga. 2 dias depois, chegou a San Telmo um pregador que ninguém conhecia, Reverendo Mallory. Era elegante demais para a fronteira. Casaco preto bem ajustado, botas limpas, chapéu sem poeira. Trazia uma mala de couro e um sorriso que não combinava com poeira. Pregou na praça, falando de culpa, redenção e coisas que caminham sem sombra. A cidade ouviu como quem ouve uma tempestade se formando. Mallory não pedia doação, pedia atenção. E atenção, Jonas sabia, era a moeda mais perigosa. Mallory visitou o xerife na mesma noite. Entrou no escritório como se tivesse convite. Colocou a mala sobre a mesa e abriu, revelando um livro antigo de capa grossa e páginas amareladas. Eu viajo onde a escuridão cria leis próprias, disse. E eu ouvi falar de um xerife que não projeta sombra. Jonas não perguntou como ele soube. Esse livro descreve casos como o seu, continuou Mallory. Homens que perdem a sombra, cidades que somem do mapa, ouro que não aquece o coração. Tudo isso tem um nome, juramento quebrado. Jonas ficou em silêncio. Mallory abriu uma página e apontou um desenho, uma espiral atravessada por uma lâmina. O símbolo do ouro frio, disse. A maldição não mata rápido. Ela administra, ela cobra, e ela escolhe um homem para servir de ponte. Jonas perguntou, ponte para quê? Mallory sorriu, para o retorno. A palavra ficou na sala como cheiro ruim. Jonas entendeu, naquele instante, que Mallory não tinha vindo salvar ninguém. Tinha vindo conduzir. Na manhã seguinte, um segundo corpo apareceu. Um homem do armazém, morto na rua, sem ferimento aparente, com a própria sombra esticada num ângulo impossível, como se alguém a tivesse puxado com corda. A cidade entrou em pânico. Mallory reuniu gente e disse que aquilo era prova de que San Telmo precisa de purificação. Falou que alguém estava sem alma entre eles, trazendo o mal. Alguns olhos se viraram para Jonas. Holt observou de longe, percebendo oportunidade. Se a cidade voltasse contra o xerife, ele ganharia sem atirar. Mabel foi ao salão e falou baixo com os homens que tinham coragem de escutar. Mallory era perigoso, porque parecia santo e agia como dono. Disse que aquele tipo de pregador colecionava medos como outros colecionavam moedas. Mas o medo fala mais alto do que a prudência. A cidade começou a sussurrar que Jonas era a origem e que talvez entregá-lo resolveria.
Jonas ouviu os sussurros e não tentou convencer ninguém. Ele já tinha vivido tempo suficiente para saber. Quando o povo quer um culpado, não aceita explicação. À noite, Mallory voltou ao escritório e, com falsa gentileza, ofereceu ajuda. Disse que poderia restaurar a sombra de Jonas com um ritual. Jonas perguntou o preço. Mallory respondeu: a justiça precisa de sangue. A sombra volta quando alguém paga. Jonas encarou o pregador como quem encara um abismo. Você quer que eu mate alguém para recuperar minha sombra? Mallory inclinou a cabeça. Eu quero que você aceite o que você já é, Jonas respondeu. Eu sou lei, não sou sua ferramenta. Mallory sorriu e fechou o livro. Então você vai aprender, xerife. Todos aprendem. Jonas não dormiu naquela noite. Ficou sentado na cadeira do escritório, com a lamparina baixa, olhando o ouro frio e o livro de ocorrências. A cidade lá fora parecia respirar com medo. Foi então que ele abriu a gaveta e tirou um objeto que guardava desde antes de chegar. Um pedaço de pano escuro, amarrado com cordão, contendo algo pesado. Quando abriu, revelou um anel antigo, largo, com o símbolo da espiral e da lâmina. Jonas o encarou com repulsa e necessidade, como se o anel fosse ao mesmo tempo a chave e a corrente. O passado voltou inteiro, como cavalo disparado. Santa Lúcia das Cinzas, a cidade apagada do mapa, a mina fria, o cheiro de umidade e ferro. Um homem gritando promessa, outro rindo traído. Jonas lembrava de ser outro, não xerife, não lei, apenas um pistoleiro chamado Jonas Rook, e esse nome ele já carregava como marca. O bando dele tinha ido atrás do ouro, e ele tinha ido atrás de um fim. Lá, o líder, Darin Holt, ainda soldado na época, tinha feito juramento. Dividir o ouro, dividir a saída, dividir a culpa. E então, quando encontraram o filão, Holt traiu. Matou 2 homens, tentou matar Jonas. Jonas caiu, sentiu a morte chegando, e não morreu. Naqueles minutos, algo aconteceu. Jonas viu uma sombra se erguer do chão da mina, como fumaça com intenção. O velho pregador do túnel, o verdadeiro não Mallory, tinha falado de pagamento, de ponte, de retorno. Jonas, ferido, agarrado à vida por instinto, pegou o anel no chão e jurou, sem voz, que faria Holt pagar. E o juramento, feito naquele lugar errado, colou no corpo dele como ferrugem. A sombra de Jonas ficou para trás, presa no túnel, e ele voltou ao mundo, inteiro por fora e faltando por dentro. Jonas virou xerife anos depois justamente porque acreditou que lei era a forma mais limpa de caçar um homem como Holt. Mas Holt tinha sido mais rápido. Chegou a San Telmo primeiro, dominou o condado, vestiu a violência com aparência de ordem. Jonas chegou depois, sem sombra, com o juramento ainda queimando. Quando viu o ouro frio reaparecendo e as sombras sendo roubadas, entendeu o pior. Holt e Mallory estavam tentando reabrir o caminho de Santa Lúcia. Queriam trazer algo de volta. E para isso, precisavam de um homem sem sombra, um homem ponte. No dia seguinte, Jonas foi ao cemitério. A lápide sem nome que ele visitava guardava alguém que morreria se a verdade fosse dita. Mabel o encontrou lá, sem surpresa. Jonas falou: eu trouxe isso comigo. Mabel respondeu: você trouxe porque estava tentando consertar. Jonas olhou para o horizonte e disse: não dá para consertar com bala. Mabel assentiu: mas às vezes dá para terminar com escolha. Jonas respirou fundo. Eu vou voltar à mina. Mabel não perguntou por quê. Apenas disse: então leva gente que não tem sede de ouro. Leva quem ainda sabe sentir medo, porque medo, às vezes, é o que impede a gente de virar monstro. Ao voltar para a cidade, Jonas encontrou a rua principal agitada.
Mallory pregando e apontando indiretamente para o xerife. Holt sorrindo como quem vê o plano funcionar. Homens comuns armando coragem ruim. Jonas não discutiu. Apenas caminhou até a praça, ergueu a voz e disse: "Quem quiser me entregar, venha tentar. Mas saiba, vocês não vão se livrar do mal entregando um homem. O mal vai ficar e escolher outro." A frase deixou alguns calados, outros mais furiosos. Holt bateu palmas lentamente, teatral. Mallory sorriu. E Jonas viu, com clareza, que aquele era o início do cerco final. A noite em que Jonas decidiu partir foi a noite em que a cidade tentou matá-lo. Um grupo de 6 homens, incluindo 2 capangas de Holt, cercou o escritório do xerife. Gritaram insultos, jogaram pedra, disseram que Jonas era demônio. Jonas saiu pela porta da frente, com as mãos visíveis, sem arma na mão, como se estivesse cansado demais para teatro. "Voltem para casa", disse. Um dos homens atirou. A bala acertou o peito de Jonas. Ele caiu. O grupo comemorou por um segundo. Então Jonas levantou, com dificuldade, mas levantou. O choque foi tão grande que ninguém disparou no instante seguinte. Jonas sacou rápido, atirou para cima e gritou: "Chega!" A autoridade na voz foi tão pesada que até os covardes obedeceram. Eles recuaram, pálidos, e o medo mudou de dono. Jonas reuniu poucos aliados. Mabel, o ferreiro Owens, homem de mãos fortes e coração lento, e uma jovem viúva chamada Lina, que tinha perdido o marido para Holt e ainda não tinha perdido a dignidade. Esses 3 não eram guerreiros por gosto. Eram sobreviventes por obrigação. Jonas disse que precisava ir a Santa Lúcia das Cinzas e fechar o que tinha sido aberto. Explicou pouco, porque algumas coisas, quando explicadas, viram loucura nos ouvidos errados. Ainda assim, eles aceitaram, porque aceitar era tentar, e ficar era apenas esperar a próxima sombra ser roubada. Na estrada, Holt não perdeu tempo. Mandou caçadores, armou emboscadas, tentou forçar Jonas a matar. A maldição queria sangue. Holt queria sangue. Mallory queria sangue. Jonas queria o contrário. Tentou negociar em todas as paradas, tentou intimidar sem atirar, tentou atravessar sem deixar cadáver. Nem sempre deu. Em um desfiladeiro estreito, um caçador de recompensa disparou contra Lina. Jonas, por instinto, matou o homem. No mesmo instante, ele sentiu algo gelado subir do chão e lamber a pele, e por um segundo viu uma sombra, não a dele, mas uma sombra sem dono, se mover atrás da rocha. Jonas respirou fundo, como quem engole veneno. "Não façam eu matar mais", disse aos companheiros. "Isso só alimenta." Mabel provou ser mais dura do que parecia. Em uma noite, quando os tiros vinham de longe, ela manteve o grupo escondido numa vala e sussurrou histórias antigas sobre sombras. Disse que sombra era registro do mundo e que quem não tem sombra deixa de ser plenamente registrado. Jonas começou a entender por que Mallory falava com tanta certeza. O pregador queria usar Jonas para abrir a porta sem deixar rastros, para trazer algo sem ser visto pelo mundo. "Ele quer passar coisa grande por você", disse Mabel. Jonas respondeu: "Então eu vou fechar a porta por dentro." Quando o grupo finalmente chegou à região onde Santa Lúcia deveria estar, o mapa falhou. O deserto pareceu mudar de forma, como se as colinas tivessem se movido durante a noite. O vento parou e o ar ficou frio. Um sino de igreja caído apareceu pela metade na areia. Ruínas de casas tortas surgiram como ossos de animal. Lina segurou o braço de Jonas e disse: "Esse lugar não quer ser encontrado." Jonas respondeu: "Eu também não quis ser encontrado, e mesmo assim fui." E, ao dizer, sentiu o anel no bolso pesar como se tivesse ganho peso. Ao entrar nas ruínas, Jonas percebeu que não estava só. Não era a presença humana. Era como se o lugar guardasse lembranças em forma de sombra.
Sombras antigas passavam nas paredes quebradas, repetindo gestos de gente que já não existia. Owens, o ferreiro, fez o sinal da cruz. Mabel fechou os olhos e murmurou um nome antigo. Jonas ficou firme, porque para ele aquilo era familiar. Era onde sua sombra tinha ficado. Era onde seu juramento tinha sido aceito por algo que não era Deus. Holt, Mallory e os homens dos condados chegaram depois, como urubus seguindo o cheiro de carne. Cercaram Santa Lúcia por fora, fechando rotas de fuga, acendendo fogueiras como se estivessem em guerra. Holt gritou que Jonas era ladrão, que tinha roubado o anel e o ouro, e que a justiça exigia que ele se rendesse. Mallory gritou que Jonas era vazio e que o vazio precisava ser preenchido pelo retorno da sombra verdadeira. A mistura de linguagem militar e religiosa fez a cena parecer ainda mais suja. Jonas, ouvindo de dentro das ruínas, entendeu que eles não queriam apenas matá-lo. Queriam transformá-lo em instrumento. O pior foi ver rostos de Santelmo entre os cercadores. Alguns homens da cidade tinham seguido Holt, acreditando que entregar Jonas salvaria suas famílias. Outros vieram por ganância, achando que o ouro frio estaria ali. Jonas reconheceu o garoto do balde, reconheceu o homem que tinha pedido paz em troca de submissão. Jonas não odiou, apenas sentiu tristeza, porque era assim que a fronteira funcionava. O medo ensinava as pessoas a escolher o lado errado e chamar isso de prudência. Lina, com os olhos cheios, perguntou: "Você vai matar eles?" Jonas respondeu: "Eu não vim para matar. Eu vim para terminar." Mabel assentiu, e terminar, às vezes, parece com morrer. Jonas olhou para a mina ao longe, a boca escura na pedra, e sentiu o juramento se apertar por dentro. Ele precisava entrar. Precisava devolver o anel, fechar a rota, recuperar ou sepultar sua sombra. Mas do lado de fora havia homens armados. Se ele entrasse, Mallory poderia forçar a porta por trás. Se ele ficasse, o cerco viraria massacre. Foi então que Jonas fez algo que nenhum deles esperava. Saiu das ruínas com as mãos levantadas e caminhou até metade do espaço aberto, sob a lua que começava a subir. Holt sorriu, achando que tinha vencido. Mallory abriu os braços como quem recebe um convertido. Jonas parou e disse em voz alta: "Eu vou entrar na mina. Quem entrar comigo, entra sabendo que pode não sair. E quem tentar usar esse lugar para ouro, vai ser engolido pelo que merece." Holt riu e cuspiu no chão. "Você fala bonito. Agora ajoelha." Jonas não ajoelhou. "Eu ajoelhei uma vez naquele túnel", disse. "Nunca mais." Mallory tentou jogar o povo contra Jonas ali mesmo. "Olhem para ele!" gritou. "Ele não tem sombra porque não tem alma. Ele vai trazer maldição para seus filhos." Alguns homens vacilaram. Jonas, então, disse a verdade que doía. "Eu não tenho sombra porque eu deixei parte de mim aqui tentando sobreviver a uma traição. E vocês vão deixar parte de vocês aqui também se continuarem seguindo esses dois." Holt e Mallory ficaram mais perigosos nesse instante, porque a verdade, quando aparece, ameaça o controle. Holt deu ordem para atirar. O primeiro tiro veio como sempre vem, de um homem com medo tentando provar coragem. Jonas se moveu rápido, puxou Lina e Mabel para trás de uma parede quebrada. Owens, o ferreiro, disparou para cobrir. Jonas tentou evitar matar, mas Holt não deu espaço. 2 homens avançaram. Jonas derrubou um com tiro na mão, desarmando. O outro continuou. Jonas atirou no peito. O homem caiu. E, na mesma hora, a areia ao redor pareceu escurecer, como se sombras antigas respondessem ao sangue novo. Mallory sorriu de longe, satisfeito. Ele queria aquilo. Queria que Jonas ativasse o lugar. E Jonas percebeu que estava sendo puxado para o papel que ele mais odiava, o de ponte. Com o tiroteio estourando do lado de fora e as ruínas tremendo com ecos, Jonas tomou a decisão final. Entrou na mina sozinho. Não por heroísmo,
mas por lógica. Se os outros entrassem com ele, virariam reféns do ritual de Mallory e da ambição de Holt. Jonas pediu a Lina que protegesse Mabel e Owens e que, se o túnel começasse a respirar, fugissem sem olhar para trás. Lina chorou de raiva e medo, mas assentiu. Jonas caminhou até a boca da mina e sentiu o frio subir como água gelada. Lá dentro, a escuridão parecia ter peso. As paredes estavam iguais ao que ele lembrava, úmidas, frias, com veios de metal opaco. A cada passo, Jonas ouvia algo que não vinha de fora. Sussurros, passos, a lembrança de um homem rindo e outro morrendo. Quando chegou ao ponto em que tinha caído anos antes, viu no chão uma mancha antiga, quase como carvão preso na pedra. Ali, onde sua sombra tinha sido arrancada, havia uma marca escura no chão, uma sombra sem dono, parada, esperando. Jonas parou diante dela e, pela primeira vez, sentiu medo puro, não de morrer, mas de se tornar. Porque se recuperasse a sombra, o que voltaria com ela? E se não recuperasse, o que restaria dele? Jonas tirou o anel do bolso e colocou no chão, bem sobre a marca. A pedra vibrou, como se tivesse ouvido um nome. O ar ficou ainda mais frio. Jonas ouviu uma voz que não era voz, mas memória falando dentro do crânio. Você jurou. Jonas respondeu em voz baixa. Eu jurei errado. A sombra no chão começou a se alongar, tentando subir pela perna dele como fumaça. Jonas recuou. Você não me pertence, disse, e a frase foi a primeira coisa verdadeiramente livre que ele disse em anos. O lugar respondeu com um tremor leve, como se estivesse irritado. Lá fora, Holt e Mallory entraram na mina com homens armados, quebrando a promessa de não cruzar aquele limiar. Os passos deles ecoaram pelos túneis. Mallory vinha recitando palavras do livro, como se estivesse chamando algo. Holt vinha com arma pronta, pensando em ouro. Jonas ouviu e percebeu que seu plano tinha falhado. A porta não fechava sozinha. Ele teria de fechá-la por dentro, com o corpo e com a decisão. No túnel principal, Jonas encontrou Holt. O capitão estava mais velho, mais pesado, mas o olhar era o mesmo. Aquele olhar de homem que escolhe traição como ferramenta. Holt riu ao ver Jonas ali, sozinho, sem sombra. Você nunca saiu daqui de verdade, Rook, disse. Jonas respondeu. E você nunca voltou inteiro. Holt avançou, arma em punho. Jonas apontou a dele, mas não disparou. Você quer que eu mate você, disse Jonas. É assim que essa coisa funciona. Ela quer sangue. Holt rosnou. Eu quero que você morra. O disparo de Holt acertou Jonas no abdômen. Jonas dobrou, sentindo a dor abrir espaço no corpo. Holt sorriu, esperando o fim, mas Jonas não caiu de vez. Ele segurou a própria ferida, levantou o olhar e disse, eu não vou te dar o que você quer. E então fez algo que Holt não entendia. Largou a arma no chão. Holt ficou confuso por um segundo. E confusão, no oeste, mata. Jonas avançou sem arma, segurou Holt pelo casaco e empurrou-o para trás, na direção do ponto onde a sombra sem dono se mexia. Holt tentou resistir. Jonas usou o peso do corpo e a força do juramento antigo, e os dois caíram juntos sobre o símbolo. A sombra subiu como água negra. Envolveu Holt primeiro, como se reconhecesse o verdadeiro dono do pecado inicial. Holt gritou, tentando se soltar, mas a sombra parecia ter mãos. Jonas, sentindo o frio atravessar a pele, sussurrou, eu não vou matar você. Eu vou devolver você. Holt foi puxado para baixo, como se o chão abrisse boca. Jonas viu o rosto do capitão se desfazer em pânico. E então Holt sumiu, engolido pelo mesmo lugar onde tinha enterrado juramentos. Mallory apareceu logo depois, com o livro na mão, os olhos brilhando de fanatismo. Você estragou, gritou. Você era a ponte. Jonas, sangrando, olhou para ele e respondeu.
Eu sou a porta, e porta fecha. Mallory levantou o livro e tentou recitar, mas o túnel começou a ruir. Pedras caíram, poeira subiu, o ar vibrou. Jonas pegou o anel do chão e, com a última força, jogou-o no fundo de uma fenda onde o ouro frio brilhava. O símbolo se apagou como brasa sufocada. Mallory gritou, e o som foi engolido pelo desabamento. Lina, Mabel e Owens viram a mina tremer por fora. A terra soltou poeira como se respirasse pela última vez. Um estrondo profundo fez as ruínas balançarem. Os homens de Santelmo e os capangas de Holt recuaram em pânico. Alguns correram, outros ficaram parados sem entender. Mallory tentou sair, mas uma rocha desabou na entrada, selando a boca da mina como tampa de caixão. Um silêncio pesado se espalhou. Não havia vitória clara, não havia comemoração. Só a sensação de que algo antigo tinha sido enterrado com raiva. Quando o sol nasceu, Santa Lúcia das Cinzas parecia ainda mais apagada. O vento voltou a soprar, levando areia para cobrir ruínas, como se o deserto quisesse engolir aquela lembrança novamente. Lina se aproximou da entrada selada. Chamou Jonas em voz alta, mas ninguém respondeu. Mabel colocou a mão no ombro dela e disse, ele fechou por dentro. Lina chorou sem som. Owens, o ferreiro, tirou o chapéu. E pela primeira vez, os três entenderam. Jonas não tinha vindo salvar a cidade. Tinha vindo impedir o retorno de algo que precisava de ponte. E, para impedir, ele virou fechadura. O povo voltou para Santelmo em grupos quebrados. Sem Holt, a gangue se dissolveu rápido, porque medo sem dono vira poeira. Alguns homens tentaram assumir o lugar, mas não conseguiram. A cidade, traumatizada, finalmente aprendeu a reconhecer o cheiro de coleira. O banco reabriu com mãos cuidadosas. A ferraria voltou a bater ferro. A igreja voltou a encher, agora com menos discurso e mais silêncio. E o reverendo Clay, que tinha pregado contra Jonas, passou a falar de humildade e erro, como se quisesse se perdoar antes que alguém o lembrasse. Sobre Mallory, ninguém sabia ao certo. Alguns diziam que morreu soterrado. Outros juravam que ele saiu e sumiu na estrada como homem sem rosto, porque o deserto gosta de guardar segredos. Mabel acreditava que Mallory era do tipo que sempre encontra uma porta, mas que agora não tinha mais ponte. Lina, por outro lado, não queria saber do pregador. Ela queria saber do xerife. Todos os dias, por uma semana, ela foi até um lugar onde o sol batia forte, tentando ver se alguma sombra diferente aparecia na areia. Nada aparecia. E ainda assim, ela continuava indo, como se o hábito fosse uma oração. Na 8ª manhã, quando o sol estava alto, Lina viu algo que fez o coração parar por um segundo. Uma sombra curta, sozinha, perto da entrada selada da mina, como se alguém estivesse em pé ali, mas não havia ninguém. A sombra tremulou, esticou-se um pouco e então se desfez, como fumaça. Lina entendeu como mensagem, não como milagre. Jonas tinha terminado o juramento e, com isso, tinha devolvido ao mundo a chance de esquecer. Só que esquecer, no Oeste, nunca é completo. Anos depois, viajantes ainda paravam em Santelmo e perguntavam sobre o xerife sem sombra. O povo respondia de modo diferente, dependendo do dia. Alguns diziam que era lenda, outros diziam que era castigo, outros falavam com respeito quieto, como quem menciona alguém que morreu para impedir coisa pior. Em noites de vento, quando o lampião tremulava, alguém no salão sempre contava que, se você andar na rua principal de Santelmo ao meio-dia, às vezes vê uma sombra sem dono atravessar o chão rápido, como se procurasse alguém. E então alguém completa, baixo. É a sombra do xerife. Ela ainda patrulha, porque ele fechou a porta, mas deixou a lei respirando. Se esta história mexeu com você, mais emoções inesquecíveis aguardam.
Deixe o seu like. Seu apoio nos ajuda a criar mais histórias como esta. Escreva nos comentários o que você sentiu. Cada pensamento que você compartilha é precioso. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma história que vai tocar você profundamente. Obrigado por fazer parte desta aventura. Nos vemos na próxima história.